Bonjour, la paix du Seigneur Jésus-Christ à vous tous. Bom dia, com a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Comme tous les vendredis soirs, Como todas as sexta-noite, à 19h, às 19 nous horas, sommes là nós estamos aqui ensemble avec vous junto com você pour parler de Dieu, para falar de pour Deus, écouter la parole de para Dieu. escutarmos a palavra de Deus. Chaque semaine, Cada semana, nous venons avec un thème nós chegamos aqui com tema spécial especial pour notre vie para a spirituelle. nossa vida espiritual. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, mes amis, meus amigos, vous êtes le bienvenu vocês são bem-vindos sur ce programme neste programa Émission Renaissance. Emissão Renascer. Amen. Amém? Nous allons passer un moment ensemble. Nós vamos passar momento Parlons de Dieu, falando de de Deus, notre vie de spirituelle. nossas vidas espirituais. Parce que la parole de Dieu, Porque a palavra de Deus c'est ce qui nous alimente. é o que nos alimenta. L'alimentation du É chrétien, a alimentação do crente. c'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. Nous ne pouvons pas vivre Nós não podemos viver sans la parole de Dieu. sem a palavra de Deus. C'est pour cela É por isso que nous sommes ici que nós estamos aqui tous les vendredis soirs todas as à sextas-feiras, 19h. às 19 horas. Priez ensemble avec moi Oramos juntos pour que nous puissions déposer ce moment e depositamos esse instante entre les mains entre as mãos de notre Dieu do nosso Deus, dans le nom de no Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém? Fermez vos yeux Feche ensemble seus olhos e juntos avec moi. comigo, Seigneur Dieu, Senhor Deus, au nom de ton Fils no Jésus-Christ, nome do teu Filho Jesus Cristo, je te remercie, mon eu Dieu, te agradeço pour ma vie, mon Dieu, pela minha pour vida, la vie de ma famille, pela vida de minha la família, vie de mon ami, a vida de meu amigo, mes frères, mes sœurs. meus irmãos, minhas Merci, irmãs. Seigneur, Obrigado pour le moment que tu nous as donné, por esse momento que nos parce que deste, c'est toi qui as préparé ce moment. porque foste tu que preparaste, C'est toi qui as esse momento, permis ce moment, foste tu que pour que nous permitiste puissions passer ce moment para que nós possamos passar dans ta esse présence momento em tua et presença, parler de ta grandeur falar da tua grandeza, dans le nom de no Jésus. nome de Jesus. Merci, mon Dieu. Obrigada, meu Deus. Prends de ces moments, Seigneur, Toma, Senhor, este instante entre tes mains. entre tuas mãos. Contrôle notre situation. Controla a nossa situação. La vie de mes frères, mes A vida sœurs, de meus irmãos, Mon minhas ami. irmãs, meu amigo, je dépose entre tes mains. eu deposito em tuas mãos. Ne laisse pas, Seigneur, Não permita, que Senhor, rien vienne que nada venha empêcher impedir cette personne essa pessoa d'être dans ta de présence, estar diante de tua d'être presença, totalement de dépendant de estar toi totalmente aujourd'hui. dependente de ti. S'il y a un empêchement, Se há impedimento, arrache cette chose arranque essa coisa. au nom de Jésus. Em nome de S'il Jesus. y a une maladie, Se há uma doença, arrache cette maladie arranque essa au doença. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Quelle que soit la douleur Qualquer que seja a qui dor est dans la vie de cette que estiver personne, na vida desta à partir de pessoa, ce moment, a partir deste momento, de la même manière qu'elle écoute ma voix, da mesma forma que ela escuta a minha qu'elle voz, me voit, que ela me vê, que cette douleur sort de son corps, que essa dor que cet saia, esprit maléfique le quitte en ce moment. que esse espírito maligno saia de seu Au corpo. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, c'est pour toi que nous sommes ici, é por isso que nós estamos pour aqui, parler de toi. para falar de Ti. Accompagne chaque personne Acompanhe a cada pessoa depuis leur maison. desde suas casas. Mon ami, Amigo, je crois eu creio à la parole de Dieu. na palavra de Deus, Que la parole de Dieu, que a palavra de Deus, il fait la différence ela faz a diferença dans la vie de celui na vida daquele qui marche avec Jésus. que anda com Jesus, Dans la vie de celui na vida daquele qui dépose que deposita toute sa vie toda a sua vida entre les mains nas mãos du Seigneur do Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Hoje, meus irmãos, nous avons un thème
nós temos um tema très spécial. muito especial. Je rigole Eu tô sorrindo parce que chaque semaine, porque cada semana je vous dis qu'il y a un thème eu spécial. digo que tem um tema Vous especial. pouvez dire depuis chez vous Você pode até dizer que mon em sua frère, casa, meu irmão, on a l'habitude. nós temos até o costume. Chaque thème est spécial. Cada tema é especial. Amen. Amém? Alors le thème d'aujourd'hui, O tema de hoje, n'oubliez pas mes frères et sœurs, não esqueça, meu irmão, nous sommes dans l'émission Renaissance. que hoje nós estamos na emissão Renascer. Amen. Amém? Le thème d'aujourd'hui est O tema de hoje é Dieu n'est pas un remède magique. Deus não é um remédio mágico. Amen. Amém? Je ne sais pas si vous avez bien entendu, Eu mes não frères. sei se você bem escutou. Le thème d'aujourd'hui O tema de hoje é est celle-ci. esse. Dieu n'est pas un remède magique. Deus não é um remédio mágico. Exactement. C'est Exatamente. ce que tu as compris. É isso que você C'est que entendeu. tu as entendu, mon Isso ami. que você escutou. Dieu n'est pas un Dieu Deus, ele não é um Deus magique. mágico. Dieu n'est pas un remède Deus, ele magique. não é um remédio mágico. Amen. Amém? La magie, A mágica, les hommes font de la os magie. homens fazem mágica. Par exemple, E, por exemplo, il fait quelque chose ele faz algo et e ça paraît quelque chose. aparece algo. Ou il parle quelque chose Ou então ele diz algo et tac, e ça arrive quelque chose. acontece algo. C'est pas comme ça, Dieu. Não é assim, Deus. La magie, A mágica c'est un tromperie, mes é frères. engano. La magie est La quelque magie. chose de tromperie. É uma enganação. C'est lui qui fait la magie. Aquele que faz Il mágica, te trompe, ele engana te fait croire e ele te faz qu'il crer a fait apparaître quelque que chose ele fez aparecer algo. et ce n'est pas cela. E não é isso. Ce n'est pas la vérité. Não é a verdade. Donc Dieu Então Deus n'est pas un remède magique. não é um remédio mágico Que tu prononces sa parole que você pronuncia a sua et comme palavra le magique, e como uma mágica quelque chose apparut. uma coisa acontece, aparece. Pas du tout. Não é assim. Amen. Amém? Maintenez cette titre, Mantenha esse título, cet thème. esse tema. Dieu n'est pas un remède magique. Deus não é um remédio mágico. Amen. Amém? Maintenant, mes frères et sœurs, Agora, meus irmãos, mon ami, meu amigo, ouvre ta Bible abra sua Bíblia avec moi ensemble comigo dans le livre de Ésaïe, no livro de Isaías, le chapitre 41, capítulo 41, du verset 8 à 12. do verso 8 ao 12. Je pense que beaucoup de frères Eu acho que muitos irmãos le connaissent. conhecem. Tout le monde connaît ce verset dans la Bible. Todos conhecem esse verso na Bíblia. Isaías 41, Le verset 8 à 12. do 8 a 12. Regardez dans l'écran, mes frères et sœurs. Olhe na tela, irmãos. La parole de Dieu nous dit comme ça. Assim diz a palavra de Deus. Mais toi, Israël, Porém tu, ó Israel, mon serviteur Jacob, meu servo Jacó, que je choisis, quem escolhi, race d'Abraham, descendente de Abraão, que j'ai aimé, meu amigo, toi, você, que j'ai pris aux extrémités de la terre, que peguei nas extremidades da terra et que j'ai appelé une contrée très lointaine, e chamei de terras distantes, à qui j'ai dit, a quem eu disse, tu es mon serviteur, tu és o meu servo, je te choisis eu te escolhi et ne te rejette e point. nunca te rejeitei. Ne crains de rien, Não tenhas, car je suis avec toi. não temas porque eu sou contigo. Ne promène pas de regard inquiet, Não te assombres, car je suis ton Dieu. porque eu sou teu Deus. Je te fortifie. Eu te fortaleço, Je viens à ton secours. te ajudo. Ma droite, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Te sustento com a destra de minha justiça. Amen. Amém?
Nous allons Nós regarder vamos le verset 8 et le verset 9 qui va afficher dans l'écran. no verso 8 e o 9. Preste atenção. Il est affiché sur l'écran. Ele está na tela. Ce que Dieu a parlé ici, O que Deus estava a falar, mais aqui, toi Israël, mas tu, ó Israel, mon serviteur Jacob, meu servo Jacó, que j'ai choisi, que eu escolhi, race d'Abraham, descendente de que Abraão, j'ai aimé, que eu amei, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, você que tomei dos confins et da que j'ai terra, appelé d'une contrée lointaine, e te chamei de terras distantes, à qui j'ai dit, a quem eu disse, tu es mon tu serviteur, és meu je servo, t'ai choisi a ti escolhi, et ne te rejette e point. nunca te rejeitei. Amen. Amém? Cela, Isso c'est une parole forte é uma palavra forte que Dieu que Deus a adressée au direcionou peuple d'Israël. ao povo de Israel. Jacob, mon serviteur, Jacó, meu servo. Dieu est en train de affirmer sa parole. Deus, ele confirma a sua Il est en train palavra. de dire que c'est lui qui t'a choisi. Ele diz, sou eu que te escolhi. Ce n'est pas par hasard Não foi por coincidência que tu crois en Christ. que você crê em Cristo. Ce n'est pas par hasard Não é por que coincidência tu es là aujourd'hui. que hoje você está aí. Et il te dit Ele te diz que tes ancêtres que os teus descendentes et Abraham, foi de Abraão. tu viens d'Abraham. Que você vem de Abraão. Abraham était fidèle à Dieu. Abraão, ele era fiel Il a est le Deus. père Pai d'une grande nation, de uma grande nação. père de la foi. O pai da fé. Et il te dit, E ele te fala, ne te rejette pas. não te rejeite. Cela veut dire, mon ami, Isso quer dizer, ne dis pas que je ne suis pas capable. não diga que eu não sou capaz. Ne dis pas que tu n'es pas capable. Não diga, eu não sou capaz. Parce que celui qui fera, Porque aquele que vai ce fazer n'est pas toi, não é você, mais c'est Dieu. mas é Deus. Et Dieu a dit encore, E Deus fala ainda mais. regardez avec moi, Olhe comigo. à partir du verset 10 A partir do verso du 10, chapitre 41 d'Ésaïe, do verso 41 de Isaías, il a dit comme ça, ele fala assim: ne crains de rien, não temas, car je suis avec toi. porque eu sou contigo. Ne promène pas de regard inquiet, Não te assombres, car je suis ton Dieu. porque eu sou teu Deus. Je te fortifie. Eu te fortaleço, Je viens à ton secours. eu te ajudo Je te soutiens de ma droite triomphe. e te sustento com a destra da minha justiça. Alléluia. Et Aleluia. le verset 11 et 12, E no verso 11 e 12, il dit comme ça encore. ele fala ainda assim: Voici, ils seront confondus. então eles serão confundidos Ils seront couverts de honte. e serão envergonhados. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Todos os que se indignam contra ti Ils seront réduits à rien. tornar-se-ão em nada Ils périront. e perecerão. Ceux qui disputent contre toi. Aqueles que contendem contra ti, Tu le chercheras você buscar-lo-ás et ne le trouveras plus. e não achará. Ceux qui te suscitaient querelle, Aqueles que pelejaram contigo ils seront réduits à rien, tornar-se-ão em nada, réduits au néant. de nada em nada. Ceux qui te faisaient la guerre. Aqueles que guerrearam contigo. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos. La parole de Dieu A palavra de Deus, est très forte. ela é muito forte. Toi qui marches avec Jésus, Você que anda com Jesus, qui crois en Dieu, que crê em Deus,
Cette parole est forte. Essa palavra é forte. Tu peux dire comme ça. Você pode até dizer assim: Cela me suffit. isso aí é o meu J'ai suficiente. compris ce que Dieu m'a dit. Eu entendi o que Deus me disse. Je n'ai plus besoin de rien faire. Eu não necessito fazer mais nada. Je vais m'asseoir Eu vou me sentar, et je vais manger eu vou comer et je vais marcher. e eu vou andar. Je vais vivre une vie Eu vou tranquille viver uma vida parce que tranquila. je suis dans la grâce Porque eu estou na graça que le Seigneur Jésus que o Senhor Jesus m'a donnée. me deu. Dieu nous a affirmé ici sa parole. Deus, ele nos afirma na sua Qu'il ne palavra faut pas avoir peur. que não devemos ter medo. Il est avec nous. Ele está conosco. Il va nous délivrer. Ele vai nos Il proteger. ne faut plus s'inquiéter de rien. Não devemos nos preocupar. Quoi qu'il com arrive nada. dans ta vie, O que acontecer em sua il est vida, avec toi. ele está com você. Cela est une confirmation Isso é uma que confirmação Dieu il est avec nous. que Deus está conosco. Mais mon ami, Mas, meu amigo, ce que je veux te parler aujourd'hui, o que eu quero te falar hoje c'est très important pour ta vie é muito spirituelle. importante para a sua vida espiritual. Pour le chemin que tu es en train d'emprunter. Para o caminho que você está Pour caminhando, aller para chegar dans la perfection. à perfeição. Tu marches dans le chemin Você anda em caminho de la perfection, da perfeição. mais tu n'es pas parfait. Mas você não é perfeito. Je suis pas parfait. Eu também não sou perfeito. Mais nous marchons dans le chemin de la Mas perfection. nós andamos no caminho da Jésus perfeição. est parfait. Jesus, ele é perfeito. Alors, Então, Dieu te affirme aujourd'hui Deus, ele te confirma hoje qu'il est avec toi. que ele está com você. Ne t'inquiète pas. Não te preocupe. Mais une question. Mas uma pergunta. Est-ce que Dieu Será que Deus n'était pas avec le peuple d'Israël? não estava com o povo de Israel? Est-ce que Dieu n'était pas avec le peuple d'Israël? Será que Deus não estava com o povo de Israel? Bien sûr que oui. Claro que ele estava. Dieu était avec le peuple d'Israël. Deus estava com o povo de Israel. Est-ce que Dieu ne les avait pas fait une promesse? Será que Deus não tinha feito uma promessa? Bien sûr que oui. Claro que sim. Dieu les a fait une promesse. Deus os tinha feito uma promessa. La même promesse A mesma promessa que Dieu que Deus t'a fait aujourd'hui. te fez hoje. Il avait fait cette même promesse Ele tinha feito essa mesma au promessa peuple d'Israël. ao povo de Israel Il y a 2000 ans en arrière. há mais de 2000 anos atrás. Dieu l'avait fait au peuple d'Israël. Deus, ele tinha feito ao povo de Israel. Dieu allait Deus, ele foi en Égypte ao Egito pour délivrer son peuple. para delivrar seu povo. Dieu a vu Deus, ele viu la souffrance o sofrimento de son peuple do seu povo en Égypte no Egito. et il a pris Moïse. E ele pegou Moisés. Il a choisi Ele Moïse. escolheu Moisés. Il a dit à travers E toi, ele disse, através de je você, vais délivrer mon peuple. eu vou libertar meu povo. Car j'ai écouté leurs cris. Pois eu escutei seus gritos. Et Dieu a envoyé Moïse. E Deus enviou Moisés. À travers Moïse, E através de Moisés, Dieu a délivré le peuple d'Israël. Deus, ele libertou o povo de Il Israel. a libéré le peuple d'Israël Ele libertou o povo de Israel de la main de Pharaon. da mão de Faraó. Il les a fait traverser Ele fez que eles atravessassem la mer Rouge. o mar vermelho. Et il a fait périr E ele fez perecer l'armée de Pharaon o exército de Faraó dans la mer Rouge. no mar vermelho. Et Dieu les a fait une promesse E Deus os fez uma de promessa leur donner la terre de promise, promise, dar-lhes a terra prometida, qui va être pour eux que vai ser para une eles bénédiction uma bênção de génération en de génération. geração em geração. Mais Dieu a dit, Mas Deus disse, si vous obéissez se vocês à obedecerem ma parole a minha palavra et que vous le mettez en pratique, e vocês os colocarem em prática, vous ne manquerez de rien. vocês não terão, faltará nada. Mais si par hasard, Mas vous
vous n'obéissez pas à ma parole vocês não obedecerem a minha et palavra que vous ne le mettez pas en pratique, e vocês não colocarem em prática, je ne serai pas avec vous. eu não vou estar com vocês. Et vous périrez E vocês morrerão dans le désert. no deserto. Dieu les a menés dans le désert. Deus o levou ao deserto. Moïse qui conduit ce peuple. Moisés conduzia esse povo. Dieu a fait beaucoup de miracles Deus ele fez muitos avec ce milagres peuple dans le désert. com aquele povo no deserto. Dieu les a nourris. Deus os alimentou. Dieu les a protégés du soleil. Deus os protegeu do sol. Dieu les a donné la nourriture, la manne, la viande. Deu alimento, Dieu les a donné de l'eau água à travers le rocher através de uma rocha qui marchait avec eux. que andava com eles. Où qu'ils se trouvent, hein, Aonde eles estavam, le rocher était là a rocha estava lá pour leur donner de l'eau. para dar água a eles. Ce peuple a vu le miracle de Dieu. Aquele povo viu milagres de Deus. Mais est-ce que ce peuple, Mas será que esse povo, pourtant, est-ce qu'ils étaient fidèles à Dieu? será que eles eram fiel a Deus? Non, mon ami. Não. Ils n'étaient pas fidèles à Dieu. Eles não eram Ils fiéis. étaient toujours Eles estavam sempre rebelles rebeldes contre Dieu. contra Deus. Regardez ce que la Bible nous parle Olhem o que a Bíblia nos dans le fala livre de Corinthiens, no livro de Coríntios, à travers l'apôtre Paul. através do apóstolo Paulo. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Coríntios capítulo 10, le verset 1 à 11. do 1 ao 11. Écoutez bien, Escute bem, ça ne va pas s'afficher dans l'écran. ela não vai aparecer na tela. Frères, Irmãos, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sur la nuée. não ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, Qu'ils sont tous passés à travers de la mer. que todos passaram pelo mar, Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse et dans la nuée batizados em Moisés na nuvem et dans la mer. e no mar, Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. a mesma comida Et qu'ils espiritual. ont tous bu le même breuvage spirituel. Todos beberam uma mesma bebida espiritual. Car ils buvaient à un rocher spirituel Bebiam de pedra espiritual qui les suivait. que os seguia. Et ce rocher était Christ. E essa pedra era Cristo. Mais la plupart d'entre eux Mas a maioria deles, ne fut point agréable à Dieu, Deus não se agradou. puisqu'ils périrent E dans le foram désert. mortos no deserto. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, Foram para nos servir de exemplos. afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, Para que não cobiçamos coisas más, comme ils en ont eu. como eles cobiçaram. Ne devenez point idolâtres, Não seja idólatra, comme quelques-uns d'eux, como algum deles. selon qu'il est écrit. Conforme está escrito, Le peuple s'assit pour manger et pour boire, o povo assentou-se para comer e beber, puisqu'ils s'élevèrent e pour levantou-se se divertir. para se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, Não nos prostituamos, comme quelques-uns d'eux como s'y alguns livraient, de deles sorte qu'ils en tombent e 23 000 caíram en un seul jour. em só dia 23.000. Ne tentons point le Seigneur, Não tentemos a Cristo, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, como alguns deles tentaram, qui périrent e par les pereceram serpents. pelas serpentes. Ne murmurez point, Não murmureis, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, como alguns qui murmuraram, périrent par que l'exterminateur. pereceram pelo destruidor. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, Isto lhe sobreveio como exemplo, et qu'elles ont été écrites pour notre instruction, e foi escrita para nosso aviso,
à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. A nós que chegamos aos fins do século. Amen. Amém. Seigneur Dieu, Senhor Deus, merci pour ta parole. obrigado pela tua Au palavra. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Alors, Então, le peuple d'Israël, o povo de Israel, ils ont reçu une promesse eles receberam uma promessa de Dieu de Deus, qu'il va que ele leur bénir en abondance. ia o abençoar. Il les a promis la terre promise. Ele o prometeu a terra. Une terre où couleront le miel et le lait. Uma terra onde ia derramar mel e leite. Mais ce peuple Mas esse n'était povo, pas agréable à Dieu. ele não era agradável. Dieu les a a Deus. fait une promesse. E Deus os tinha feito uma Et la promessa. parole de Dieu lui-même nous dit E a palavra de Deus era mesmo que ce peuple en périr que esse povo pereceu dans le désert. no deserto. Tous ceux qui ont sorti d'Égypte Todos que saíram do Egito n'ont pas rentré à Canaan. não entraram em Canaã. Ils sont morts Eles morreram dans le désert no deserto à cause de leur por désobéissance. causa de suas desobediências. Qui a rentré à Canaan? Quem foi que entrou em Canaã? C'est leurs enfants. Foram seus filhos. Leurs enfants nés dans le désert. Os seus filhos que foram nascidos no C'est deserto. eux qui ont rentré à Canaan. Foi eles que entraram em Canaã. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, Dieu Deus n'est pas un remède magique. não é um remédio mágico. Dieu fait la promesse dans ta Deus, vie. ele faz a promessa em sua vida. Mais si tu n'obéissais pas à la parole de Dieu, Se você não obedece de la manière que Dieu te l'a donnée, da forma que ele te deu, la promesse de Dieu a promessa de Deus qu'il a formée dans ta que vie ele fez para a sua vida ne va pas s'accomplir. não vai se cumprir. Tu ne le verras pas accomplir dans ta Você não vie. vai ver se cumprir. Peut-être tes enfants. Talvez teus filhos, Si à leur tour, se em suas à leur tour, ils prennent pour exemple ele tomar, por exemplo, ce qu'ils ont vu dans ta vie. o que eles viram em você. Aujourd'hui, Hoje, la Bible nous parle a Bíblia nos fala, à travers l'apôtre Paul através do apóstolo que ce Paulo, qui s'est passé que aquilo que aconteceu avec nos pères, com os nossos pais, toutes ces choses todas essas coisas a été passé passaram pour que nous, para que on puisse nós avoir comme exemple pudéssemos ter pour exemplo ne pas devenir comme nos para que pères, nós não nos tornássemos pour ne como pas nossos pais, commettre la même para que faute, nós não cometêssemos le même erreur, erros, le même erreur que nos pères ont produit, erro que nossos pais qui leur coûtait la vie, que custou a qui morte fait qu'ils n'ont pas rentré à Canaan. fez que com eles não entrassem Moïse, na terra de Canaã. Moisés, que Dieu a choisi que Deus o escolheu comme leader pour ce como peuple, líder daquele povo, qui allait délivrer ce peuple en que Égypte, foi a libertar aquele povo do Egito, le conduit dans le désert conduzi-los pelo deserto, à tel point a tal ponto que ce peuple était corrompu, que aquele povo era corrompido, rebelle. rebelde. Moïse n'a pas rentré à Canaan, Moisés não entrou em Canaã, mais Dieu l'a montré. mas Deus mostrou Le pays, o país. Dieu l'a dit monter sur cette montagne. Deus disse: sobe nesse monte. Et après le Jourdain, E após o Jordão, regarde dá uma olhada le pays comment il est beau, como o país é lindo, mais tu ne rentreras pas. mas tu não vai entrar lá, Parce que tu ne m'as pas porque você não défendu devant le peuple. defendeu diante do povo. Moïse Moisés a frappé le rocher bateu na rocha en colère com ira, com à raiva, cause de la murmuration du peuple, por causa da murmuração, qui n'arrêtait pas à murmurer, que não parava de qui murmurar, n'arrêtait pas à rejeter que não parava de rejeitar toutes les fautes sur Moïse. todas as culpabilidades. À de chaque Moisés. fois que quelque chose va mal, Toda vez que algo não ia il dit bem, que c'est à cause de Moïse. ele dizia: a culpa é de C'est lui Moisés. qui les a retirés d'Égypte É ele que tirou do Egito pour amener dans le désert. para trazer no deserto. Et Moïse a frappé le rocher E Moisés bateu na rocha en colère. com raiva. À cause de cela, Por causa disso, Moïse Moisés et Aaron e Arão n'ont pas
não puderam passer le Jourdain. passar o Jordão. Aujourd'hui, Hoje, la Bible, a Bíblia, nous avons l'exemple nós temos um exemplo de la vie de nos pères, da vida dos ce nossos qu'ils ont vécu, pais, o que eles qui n'a viveram, pas abouti que não deu em nada, un bon résultat que não deu um bom resultado dans leur vie. em suas vidas. Nous ne devons plus, Nós nous não ne devons devemos plus produire la même chose aujourd'hui. produzir os mesmos erros hoje. Parce que nous avons l'exemple. Porque temos exemplos. La parole de Dieu nous dit que cela est un exemple pour nous. Diz que isto é um exemplo C'est para que nos nós. pères ont produit, Aquilo que os nossos pais qui n'a pas apporté un bon résultat. que não deu nenhum bom Nous ne resultado. devons plus reproduire la même Nós chose. não podemos produzir o mesmo Mes frères et erros. sœurs, Meus irmãos e irmãs, Dieu a fait des promesses Deus ele fez uma dans promessa la vie de chacun de nous. na vida de cada um de nós. Dieu a une promesse dans ta vie. Deus ele tem uma promessa em sua Dieu vida. a fait un projet dans ta vie. Deus fez um projeto para a sua vida. Ce projet-là, E esse projeto, comme j'ai l'habitude de dire, como eu tenho o costume de dizer, il est dans les airs, ele está no ar, congelé. congelado. Il est là dans les airs Ele congelés. está no ar congelado. Ton attitude A tua atitude envers Dieu, em direção a Deus, ici sur cette terre, aqui na terra, va faire que ces vai projets fazer com que este projeto va décongeler. vai se Il descongelar va se répandre sur toi. e ele vai descer sobre você. Cela veut dire qu'il va Quer s'accomplir. dizer que isso vai se cumprir. Ton attitude A tua atitude déterminera vai determinar la vie que tu vas mener a vida que você vai levar ici sur cette terre aqui nessa terra. et ton E futur o teu futuro, pour le royaume de Dieu. o reino de Deus. Nos pères Os nossos pais ont produit la rebelle. produziram Ils rebeldes. étaient rebelles Eles se rebelaram contre Dieu, contra Deus. malgré tout ce que Dieu a fait pour eux dans le désert. E tudo que Deus tinha feito para eles. Ils étaient un peuple rebelle. Eles eram À rebeldes. cause de la rébellion, Por causa de suas rebeldias, ils sont péris dans le désert. eles pereceram no deserto. Mais leurs enfants, Mas seus filhos, comme Dieu a promis como Deus tinha que prometido, cette terre sera une bénédiction pour vous de génération en génération, será de bênção para vocês, Pour de vous et pour vos geração em enfants. geração, para vocês e seus filhos. mais seulement qui n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Eles não obedeceram a voz de Deus. C'est pour cela le thème d'aujourd'hui É por isso que o tema de hoje est Dieu n'est pas un remède magique. Deus não é um remédio Ce mágico. n'est pas une magie que tu prononces Não é uma máscara que você et les pronuncia choses arrivent. e as coisas Ce acontecem. n'est pas parce que Jésus nous a donné la liberté Porque Jesus nos deu a et liberdade. je suis libre de vivre une vie de Eu débauche. sou livre de viver uma vida de Mes deboche. frères et sœurs, Meus irmãos, est-ce que Dieu será que Deus ne pouvait pas empêcher le peuple d'Israël d'être rebelle à lui? não poderia impedir o povo de Israel de se rebelar contra ele? Oui, Claro, Dieu pouvait Deus poderia empêcher cet peuple impedir deste povo d'être rebelle. de serem rebeldes. Mais Dieu n'est pas un Dieu Mas Deus não é um Deus qui met en prison que aprisiona sa création. a sua criação. Dieu nous a donné la liberté aujourd'hui. Deus nos deu a liberdade. La même manière qu'il a donné la liberté Da mesma maneira que ele au deu a peuple liberdade d'Israël dans le désert. ao povo de Israel no deserto. Il les a donné Moïse pour leur conduire. Ele deu Moisés para conduzir, Mais il ne les a pas obligés mas ele não os obrigou d'obéir à sa de parole. obedecer a sua Mais il palavra. les a donné deux choix. Mas ele deu duas escolhas. Si vous voulez vivre, Se vocês quiserem viver, obéissez à ma parole. obedeça a minha Et vous palavra. vivrez. E vocês viverão. Mais sinon, Mas se não, vous allez périr. vocês vão perecer. Dieu était très clair. Deus era bem claro. Dieu ne va pas agir dans ta vie Deus, ele não vai agir em sua pour vida t'empêcher para te impedir de vivre dans ce monde comme tu le veux. de viver no mundo como você bem Écoute-moi quiser. bien aujourd'hui. Me escute muito Dieu bem. est en train de te parler. Deus, ele tá a falar com você. Quand on dit comme ça,
Quando dizemos Dieu est au contrôle de toutes choses. Deus está no controle, Dieu est au-dessus de toutes choses. Deus está acima de tudo. Oui, tu as bien dit. Sim, você bem falou. Mais comprenez une chose, Mas entenda algo, que toi, que você, que Dieu a libéré Deus libertou à travers Jésus-Christ, através de Jesus Cristo. et il t'a donné la E liberté. Ele te deu a Il t'a donné liberdade. le libre arbitre Ele te deu o livre arbítrio de décider ton futur. de decidir teu futuro. Dieu ne va pas intervenir dans ta vie si tu ne laisses pas. Deus não vai Intervir. interferir na sua vida se você não deixar Ele intervir. Si tu décides Se você decide de vivre dans la débauche, de viver no deboche, Dieu ne va pas t'empêcher. Deus não vai te impedir. Parce qu'il t'a donné le libre arbitre. Porque Ele te deu o livre árbitro. De la même manière Da mesma forma, qu'il n'a pas empêché le peuple d'Israël de rebeller contre lui. impediu o povo de Israel de se rebelar contra Ele. Il ne va pas t'empêcher. Ele não vai te impedir. Il t'a donné le libre arbitre. Ele te deu o livre C'est árbitro. à toi de prendre la décision. É você que tem que tomar a decisão. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ele disse, Il a dit à Josué, ele disse a Josué, fortifie-toi fortifica-te et prends courage. e toma coragem. Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Le chemin est long. O caminho é muito longo. Tu dois te fortifier. Você tem que se Et fortificar. tu dois avoir de courage Você tem que tomar coragem pour dire non para dizer não à Satan a Satanás. qui va vouloir te rendre prisonnier. Ele vai querer te prisionar. Tu dois avoir la force E você tem que ter a de força te tenir debout de te manter de et pé dire non e dizer não au péché, ao pecado. à tout ce qui va faire le lien entre toi Tudo que et, vai fazer ligação entre você et Satan. e Satanás. Aujourd'hui, Hoje, tu as le modèle de nos pères, você tem o exemplo de nossos la pais. vie qu'ils ont menée, A vida que eles qui levaram, n'a pas abouti que não chegou à un bon résultat. a um bom resultado. Aujourd'hui, mon ami, Hoje, amigo, ce que tu dois faire, o que você tem que fazer, tu dois couper você tem que cortar tout ce qui est en toi, tudo que está em você, qui alimente Satan. que alimenta Satanás. Est-ce que tu as compris? Você entendeu? Tout ce qui sort en toi, Tudo que sai de você, qui alimente Satan, que alimenta Satanás, tu dois couper ces liens. você tem que cortar essa Ne ligação. répète pas le même erreur de ton père, de ta mère. Não vai repetir o mesmo erro de teu pai e tua mãe. Le peuple d'Israël a reçu O povo de Israel recebeu une promesse. uma promessa. Mais est-ce que cette promesse Mas será que essa promessa a accompli dans leur vie? foi cumprida em suas vidas? Seulement dans leurs enfants. Só foi na vida dos filhos Tous deles. ceux qui sont sortis d'Égypte Todos que saíram ont do péri dans le désert. pereceram no deserto. Cela n'était pas le projet de Dieu. Isso não era o projeto. Dieu a voulu que ce Deus peuple queria que este povo obéisse à sa parole pour qu'il puisse obedecesse a sua vivre. palavra para que eles possam viver. Ils ont passé 40 ans dans le Eles désert passaram 40 anos no deserto à cause de leur rébellion. por causa de suas rebeliões. Dieu dit, Deus diz, j'attends encore. eu vou esperar mais um pouco. Ils vont Eles vão changer. mudar. Ils vont obéir à ma Eles parole. vão obedecer a minha À palavra. combien de fois Dieu a voulu exterminer ce Quantas peuple? vezes Deus queria exterminar esse povo, Moïse mas Moisés a clamé à leur clamava faveur. em seu favor. Moïse Moisés déchire ses vêtements, rasgava suas tombe par terre, visage jogava contre no terre, chão com um grosso suppliait Dieu e suplicava a Deus de ne pas exterminer son não peuple. exterminar esse povo. Mais le peuple n'a pas changé. Mas o povo não Il continue à vivre comme il le Ele veut. continua a viver Il continue à como se ele quer. rébeller Ele contre se Moïse rebelava dans le contra désert. Moisés no deserto. Ils sont péris E eles pereceram dans le désert. no deserto. Leurs enfants Seus filhos ont traversé atravessaram le Jourdain o à Jordão. cause de eux. E por causa Même deles, Moïse n'a pas traversé le até Jourdain. Moisés não pôde atravessar o Jordão.
Mes frères et sœurs, Irmãos, Dieu Deus n'est pas un remède magique não é um remédio mágico que tu racontes, que tu répètes le matin quand tu te réveilles. que você repete Dieu au contrôle de toutes choses. quando você se acorda de dia. Dieu voit ma vie Deus está no controle de que tudo. je voulais faire, Deus vê que mais je queria n'arrivais fazer, pas. mas eu não Je consigo. voulais me mettre debout, Eu queria me pôr de mais je pé, n'arrivais pas à me mas tenir eu não debout. consigo me manter de pé. Tu dois te Você fortifier tem que se fortificar et prends courage e tomar coragem et dis non à Satan. e dizer não a Satanás. Sortis de cette prison Sai dessa prisão que Satan te met que Satanás te depuis colocou des années. desde muitos tempos. Ne répète plus le même Não erreur repita os mesmos erros de ton père, do teu pai, de ta mère, de tua mãe, qui n'a pas produit des que résultats. não produziu nenhum resultado. Le peuple d'Israël O povo de qui est Israel sorti d'Égypte, que saiu do Egito, ils avaient un projet de Dieu dans leur vie. eles tinham um projeto de Deus na sua Dieu vida. avait un projet Deus tinha um projeto dans chacun de leur vie. para cada uma vida deles, Mais tous mas todos ont péri pereceram dans le désert. no deserto. Seuls leurs enfants Somente os filhos deles qui est rentré que à entraram Canaan. em Canaã. Leurs enfants qui est né dans le désert, Os filhos que nasceram no qui est deserto, rentré à Canaan. que entraram em Canaã. Et pourtant, E no entanto, ils ont vu la gloire de eles Dieu. viram a glória, Les nuées qui leur protégeaient. a nuvem que os Le protegia, rocher qui leur donnait à a boire. rocha que os dava de La beber. Bible a dit que Jésus est le propre Bíblia rocher fala que Jesus é o próprio rochedo qui marchait avec eux dans le que désert andava com eles no pour deserto leur donner à boire. para os dar de beber. Jésus était là Jesus estava lá, avec eux junto com dans eles, le désert. no deserto. Comme Jésus est là aujourd'hui avec toi. Como Jesus está, Jésus t'alimente Jesus ele te pour que tu ne alimenta, meurs pas dans le désert. que você não morra no deserto. Jésus te couvre Jesus te cobre pour que le soleil para que o sol ne te tue pas dans le não te désert. mate no deserto. Jésus t'a donné la manne Jesus te deu o maná pour que tu ne meurs pas, para que você não pour morra, que tu changes ta para que vie, você mude, pour que tu changes para que d'attitude. você mude de atitude. Mais tu ne changes jamais Mas você d'attitude. não muda de atitude. Tu vas finir par Você périr vai acabar por perecer comme tes ancêtres como os teus ancestrais dans le désert. no deserto. Change ton attitude. Mude sua atitude. Le projet de Dieu, O projeto de il Deus, est là dans ta vie. ele está na sua Mais vida. seulement que c'est ton Mas attitude somente será a sua atitude qui va faire accomplir le que projet de vai Dieu dans ta fazer vie. com que se cumpra o projeto de Deus. Tu ne supportes rien. Você não suporta nada. Tu n'arrives pas à dire non. Você não consegue dizer um não. Tu tombes sans arrêt. Você cai sem parar. Le projet de Dieu O projeto ne peut pas réaliser dans ta vie. não pode ser Autant que tu ne realizado changes pas na sua d'attitude. vida enquanto você não Ce n'est mudar. pas Dieu qui va venir changer ton attitude. Não é Deus que mudará suas atitudes. Le prière que tu fais le matin A et le soir, oração que você faz pela manhã e de noite, Dieu écoute. tu escuta. Dieu écoute. Deus escuta. Mais est-ce que Mas será que tu vas croire ton Dieu seulement par la bouche você vai crer somente de boca et sans les attitudes? e sem ter atitude? C'est ton attitude É tua atitude qui va déterminer ta vie future. determinar a sua vida futura. Dieu n'est pas un remède magique. Deus não é um remédio mágico. Dieu agit selon sa parole. Deus ele age segundo a sua Et palavra. si toi tu agis E se você age par la parole de Dieu, pela palavra de Deus, en obéissant à sa parole, obedecendo a sua palavra, Dieu va agir dans ta vie Deus vai agir parce na sua qu'il est fidèle à sa parole. porque ele é fiel à sua palavra. Si tu es fidèle à Dieu, Se você é fiel a Deus, tu es fidèle à sa parole, você é fiel à sua tu palavra, vas marcher avec Jésus. você vai andar com Jesus, Tu vas couper tous les liens você vai cortar todos qui te liaient à Satan as ligações que pour você tem com vivre une Satanás vie agréable à para Dieu. viver uma vida agradável a Deus. Oui, Sim, tu as un projet.
Você tem um Dieu projeto. a forgé un projet dans ta vie. Deus, ele fez um projeto para a sua vida. Mais ces projets, Mas esse ils ne se projeto réalisent pas. não se realiza. Parce que tu n'as pas changé ta vie. Você não mudou sua vida. Le projet de Dieu que le peuple qui est sorti d'Égypte devait rentrer à O Canaan, projeto que Deus tinha do povo do Egito que entrar em Canaã, Dieu a voulu que ce peuple rentre à Canaan, Deus queria que esse povo entrasse em Canaã. mais ils n'ont pas entré Mas eles não entraram à cause de leur attitude dans le por désert. causa de sua atitude no deserto. Tu vas reproduire la même chose que ce E peuple. você vai produzir a mesma coisa que esse povo. Seulement leurs enfants qui ont rentré à Canaan. Somente os seus filhos que entraram em Canaã. Alors quand tu lis la parole de Dieu, Então, quando você lê a palavra de Deus, qui te dit des promesses, que ele te faz promessas, ces promesses, essas promessas, il attend ton attitude pour ele réaliser dans ta espera vie. a tua atitude para realizar. Ces promesses vont s'accomplir Essas promessas vão se cumprir seulement somente si tu changes se d'attitude. você mudar de atitude. N'aimez pas ton Dieu seulement à la bouche, Não ame seu Deus só de boca, mais avec des attitudes. mas com atitude. Comme la Bible a dit, Como a Bíblia diz, une foi sans action est une foi uma morte. fé sem ação é uma fé morta. Des paroles sans attitude et des paroles en l'air. Palavras sem atitude são palavras em vão. Tu parles Você fala et tu vis une autre e vie. você vive uma outra vida. Tu dis des choses Você discute et tu ne fais pas ce que tu e dis. você não faz o que você diz. Cela fait que ta vie ne change pas. Isso faz com que sua vida não mude. Ne fais pas comme les ancêtres. Não faça como os Cela leur a écouté leur vie dans les déserts. Isso custou a vida deles no deserto. Amen. Amém? Le projet de Dieu, O projeto de il Deus va réaliser seulement dans ta só vie. vai se realizar em suas Si vidas. toi tu prends Se d'attitude você différente tomar atitude diferente de celle de tes pères. dos seus pais. Amen. Amém. Cela est un modèle pour nous, Isso é um modelo para nós. pour que nous ne reproduisions pas la même erreur Para que qu'eux. nós não produzamos os mesmos erros. Et la gloire de Dieu E a glória de Deus va se réaliser vai se realizar dans la vie de celui qui marche avec na Jésus, vida daqueles que celui amam, qui obéit à sa parole, aquele que obedece qui sua vive palavra, selon sa parole que vive segundo sua et qui palavra, dit non à Satan. que diz não a Satanás. Sacrifice Sacrifícios dans la marche de sa vie. no desenrolar de sua vida. Et Dieu va le bénir. E Deus vai abençoar. Que Dieu te bénisse, Que mon ami. Deus te abençoe, Je meu veux amigo. prier pour toi, Eu vou orar pour que tu puisses changer ton para que attitude. você mude suas atitudes. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils Jésus-Christ, no nome do teu Filho Jesus, nous avons écouté ta parole. nós escutamos a tua Mon palavra. frère, ma soeur, Meu irmão, mon ami a entendu ta parole. meu amigo escutou a tua Et à partir d'aujourd'hui, E Seigneur, a partir de hoje, il a pris la décision ele tomou a decisão qu'il va décider lui-même que de ele mesmo de changer d'attitude. de mudar suas atitudes. Il va marcher selon ta E parole. vai andar segundo a tua palavra. Il va prendre courage Ele vai tomar coragem et il va dire non à Satan. e ele vai dizer não a À Satanás. travers ta parole, Através da tua palavra, sa vie va a changer. vida dele Sa vai vie va a transformer. vida dele vai Et au nom de Em Jésus-Christ, nome de Jesus. je te demande, Père, Eu quero te pedir, aide cette personne. ajuda essa Ne pessoa. le laisse pas, Não Seigneur. permita, Pai. Mais parle dans son cœur. Mas fale em seu coração. Travaille dans son cœur. Trabalhe em seu Relève-le, Seigneur. Levanta-o, Et qu'il puisse, Seigneur, que ele possa marcher, Seigneur, andar selon ta volonté. segundo a tua vontade. S'il était malade, mon Se ele Dieu, estiver doente, guéris-le au nom de Jésus. cura-o em nome de S'il y avait du mal dans sa Se vie, existe mal, retire ce mal. retira esse Au mal. nom de Em Jésus, nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, ferme toutes les portes feche todas as portas diaboliques, diabólicas, sataniques satânicas dans sa vie. na vida dele. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. et ouvre une nouvelle porte. Abre uma nova porta À partir d'aujourd'hui, a partir de hoje. que sa vie, Que Seigneur, a sua vida va de l'avant. vai adiante. Seigneur Dieu, Senhor Deus, si cette personne se essa
essa pessoa était un prisonnier de Satan, estava prisioneira de s'il était un Satanás, prisonnier de Satan, Seigneur, se ele estava prisioneiro, libère-le maintenant. liberta-o. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. et plus jamais E nunca mais qu'il retourne en ele arrière. volte atrás. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. brise le chêne Quebra as qu'il portas avait enchaîné. que o acorrentava. Ouvre la porte Abre nouveau. as portas novas. Fais de lui, Seigneur, Faz dele une vie nouvelle. uma vida En nova. Em Jésus-Christ, Jesus Cristo. change son cœur de pierre O coração de pedra. et donne-lui un cœur de chair. Coração de carne. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. à partir d'aujourd'hui, A partir de hoje. que le chemin Que o caminho qu'il va emprunter que ele vai soit trilhar le chemin étroit seja o caminho estreito. et non le chemin E não large o caminho largo qui amène à que l'enfer. leva ao inferno. Fortifie-le. Fortifica. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. relève-le. Levanta. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. transforme sa vie Transforma sua familiale. vida familiar. Transforme sa vie professionnelle. Transforme sa vie financière. Transforma sua vida Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. toi que Você peut-être que malade, talvez está enfermo, lève-toi. te levanta. Reçois ta guérison. Recebe a tua Au nom cura. de Jésus. Em nome de Jesus. Toi qui es désespéré, Você que está que desesperado. cela ressort Que maintenant isso saia agora. de ta vie au nom de De Jésus. tua vida no nome de Jesus. Toi qui n'avais pas de paix, Você que não tinha pão, reçois la paix recebe a paz. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Reçois la paix de Christ en Recebe a toi. paz de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Merci Seigneur Obrigado, pour ce Senhor, moment por este que momento nous avons passé que nós passamos dans ta présence. na tua presença. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos. Amen mes amis. Amém, meus amigos. Dieu n'est pas un Dieu magique. Deus não é Deus mágico. Dieu agit dans notre vie Deus, ele age em nossa selon notre attitude envers lui. a nossa atitude em sua direção. Si nous sommes obéissants à sa parole, Se somos obedientes à sua si palavra, nous marchons selon sa se parole, andamos segundo a sua palavra, c'est de cette manière é dessa maneira qu'on va obtenir que nós vamos obter et le projet de o Dieu projeto de Deus va se réaliser vai se realizar dans notre vie. em nossas vidas. Amen. Amém? Dieu n'est pas Deus não é un remède magique. remédio mágico. Amen. Amém? Nous devons Nós devemos provoquer provocar le projet de Dieu o projeto de dans Deus notre vie em nossas en vidas, vivant vivendo selon sa parole, segundo a sua palavra, en étant agréable à lui. estando sendo agradável Et a Dieu Ele. va nous bénir. E Deus vai nos C'est à abençoar. nous de prendre É l'attitude nós que devemos et tomar non a Dieu à notre e place. não Deus em nosso Que Dieu vous lugar. bénisse. Que Deus nos abençoe. N'oubliez pas de partager la Não vidéo. esqueça de dividir. N'oubliez a pas de vida, vous abonner dans notre chaîne de se YouTube inscrever no nosso canal YouTube. Missionnaire Poté, Missionário. dans notre Poder. Instagram. No nosso Instagram. Likez Like. tout ce que nous partageons Tudo o que nós et laissez le pouce. compartilhamos e deixa o pulso. Amen. Amém? Et comme ça, E assim le monde o mundo va écouter vai escutar l'évangile o de Evangelho de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Et le monde E o mundo va transformer vai se transformar de la même manière da mesma que la forma parole de Dieu que a palavra de nous a Deus retirés dans le nos ténèbres tirou das trevas pour nous mettre à la para lumière. nos colocar na luz. Eux aussi, Eles também ils vont recevoir vão de receber la même manière que nous. da mesma forma que nós. Amen. Amém? Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Nous nous retrouvons Nós vamos nos reencontrar dimanche domingo à l'hôtel Ibis, no Hotel Ibis, Trignac, Trinhac, à 16h. às 16 Que horas. Dieu vous Que bénisse. Deus nos abençoe. La paix du Seigneur A à paz tous. do Senhor a todos.